Olá, pessoal. Enfim, chegamos aí à última aula da lei orgânica, ok? Nesse sentido, toda ela, aquilo que está pedindo no edital. Eu mandei aí um por um para vocês, tá bom? É bem curtinho, não é muita coisa. Ó, vai do artigo primeiro, aí pula algumas coisas, é claro, né? Vai até o artigo 108, tá? É o que está cobrando no edital. Depois disso aí, as outras coisas, desse artigo em diante, nada, nada, zero, tá bom? E aqui tem umas questões muito interessantes, tá? Olha, pode interromper quando você quiser, nós temos uma hora aí, uma hora, tá bom? Então, vamos lá. A administração municipal compreende. Então, vamos aprender isso aqui. Eu vou tentar fazer de uma forma rápida, porque senão a gente perde muito o tempo, né? Então, vamos lá. Deixa eu só tirar aqui. Existe dois tipos de administração. Nós temos a administração direta, ok? E nós temos também, pessoal, a administração indireta, ok? A administração direta, ela é composta pela, ó, uni, união, que coisa, né? União, estados, o Distrito Federal, ok? E os municípios. E são chamados de entes federativos, ok? São chamados de entes. Eles têm, eles têm autonomia, escrito certo. Pessoal, autonomia, tá escrito certo aí? Por favor, me ajuda aí. Alguém pesquisa ou então me diz se esse negócio é escrito certo. O óleo parece estar escrito errado. Autonomia, tá errado. Autonomia. E eles têm autonomia financeira, política e administrativa. E administrativa. Pronto, isso aí é a administração direta, tá? Isso aqui é a administração direta. O que é a administração direta é composto pela União, ó, União, Estados, Distrito Federal e municípios. São quantos? São quatro. Aqui, ó, esqueci de numerar aqui. São quatro os entes da administração direta. São chamados de entes federativos aqui, ó, entes federativos ou entes federados. Eles têm autonomia financeira, política e administrativa. Nunca se esqueçam disso. Aí aqui embaixo vem os entes da administração indireta. Vou pegar eles aqui, ó. Já está aqui embaixo, né? Dá um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Vamos lá, ó. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista lá, ó. Também são quatro. E eles não são órgãos, não são órgãos, são entes da administração pública. E ó, eles têm, eles têm, fazer assim,
autonomia fi- ah, financeira e administrativa. Bom, ok? Então, qual a diferença? Qual a diferença deles? Alguém consegue me falar qual a diferença da administração direta para indireta? Alguém consegue ver aí, me falar? A diferença, pessoal, é que a administração direta tem autonomia política e a administração indireta não tem autonomia política, tá? Você vai a um ente, ao INSS, você vai a um ente e não a um órgão, ok? Então aqui, ó, eles têm autonomia financeira e administrativa, mas não tem autonomia política. Quem tem autonomia política são só os entes federativos. Então vamos continuar a nossa leitura. A administração direta, ó, é, artigo 9º, a administração municipal compreende a administração direta, ok? Quem é a administração direta? É a prefeitura. Dentro da prefeitura tem as secretarias e os órgãos. As secretarias também são órgãos, tá? Aqui é porque o legislador ele foi muito ruim, ó. Isso aqui está dentro da prefeitura. Pensa assim, ó. Você aí, pensa em você. Você é a prefeitura, é o ente da administração direta. Você tem autonomia financeira, política e administrativa. Tudo que tem dentro de você são órgãos. Então, aqui, ó, secretarias e os órgãos equiparados às secretarias estão dentro de você. E aí tem a administração indireta, composta pelas autarquias, ó, pelos entes, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, tá? Sociedade de economia mista com participação municipal no seu capital social regido pelo direito privado. Olha, vou dar um exemplo aqui, não é do município, mas é da União, ó. A Petrobras e o BB, Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. O que que é isso? 50% mais um das ações do Banco do Brasil e da Petrobras são do governo brasileiro. 49% são de empresas privadas e pessoas físicas. Os seus servidores do Banco do Brasil, eles não são servidores, eles são empregados públicos, porque o regime deles é seletista, tanto o Banco do Brasil quanto o da Petrobras, tá? Parágrafo único. As entidades compreendidas no inciso 2, que é a administração indireta aqui, ó, administração indireta, e o 3, sociedade de economia mista, desse artigo, criada ou autorizada por lei. Ó, elas são criadas por lei. Qual a diferença entre autorizada por lei e criada por lei? É assim, ó, quando a lei já cria, a lei cria, tá? A lei, ó, vamos criar uma autarquia. Então, na própria lei já cria, ok? Ela já nasce. Agora, quando é autorizada, faz uma lei e fala, olha, eu autorizo ao município a constituir uma sociedade de economia mista. Aí, quando o município quiser, ele constitui, porque já tem uma lei autorizando, tá? Já tem uma lei autorizando. Criando é que a lei a lei já nasce e já cria, já nasce criando. E autorizando faz a lei, autorizando e depois que se cria. Por lei específica, serão vinculados à secretaria ou os órgãos equiparados, em cuja área de competência estiver enquadrado sua atividade. O 91. As entidades da administração pública direta e indireta, tá? Nós já sabemos, ó, direta e indireta, dos poderes do município. Quais são os poderes que os municípios têm? Executivo e o legislativo. Obedecerão os princípios, ó, o LIMP aqui, ó, o LIMP. Tá vendo ali, ó? Legalidade,
Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso LINPE, tá? Tá na Constituição e no direito administrativo. E bem aqui também na lei orgânica. Todas as entidades ou órgão municipal prestará aos interessados, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade funcional, as informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvado aquelas cujo sigilo seja imprescindível nos casos referidos na Constituição. Bom, vamos aqui o parágrafo segundo. Ó, parágrafo segundo. O atendimento a pedido formulado em defesa de direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder e a obtenção de certidão, certidões junto a repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal independerão de pagamento de taxa. Então, você não vai pagar taxa, tá? Para você para o atendimento de pedido formulado em defesa dos seus direitos, tem que ser direito seu, contra, e tem que ser contra, ó, ilegalidade de alguma autoridade, abuso de poder de alguma autoridade, tá? Para você obter essas certidões. Então, elas independerão de pagamento de taxas. Assim, pessoal. É, como é que é isso? Independerão de pagamento de taxa. Às vezes tem umas que vão ser cobrado taxa, mas você vai ter o direito de pedir independente se você vai pagar a taxa ou não, tá? Você tem o direito, você pede e essa certidão é expedida. Por causa desse dispositivo, eles nem cobram isso aqui. Não cobra assim, não cobra dinheiro, né? Taxa, não cobra essa taxa. A publicidade dos atos, programas e obras e serviços, campanhas dos órgãos ou entidades municipais terá caráter educativo, informativo ou orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagem que caracteriza a promoção social de autoridades ou funcionários públicos. Assim, ele está dizendo que a publicidade do município, o ato e programas ou obras não pode ter a loga. Pode ter a logo do município, mas não de partido ou daquele prefeito específico, tá? Ó, programas e obras e campanhas dos órgãos ou entidades municipais. Ele tem que ter caráter educativo, informativo ou orientação social, porque não pode ter cunho político com a verba pública do município, a verba de publicidade. Dela não podendo constar nomes, nomes de candidato ou de político, símbolos e imagens, tá? Mas é o que a gente mais vê, né? 92. A publicação de leis e atos municipais será feita pela imprensa oficial. Que imprensa é essa, pessoal? É o Diário Oficial do município, tá? A publicação dos atos normativos poderá ser resumido. Sim, poderá ser resumido. Publicação. O que que é ato? Vamos lá. O que que é um ato? Você vai pegar lá o Diário Oficial. Não sei se já saiu de hoje, o Diário Oficial de hoje. Mas você pega lá, está escrito assim, ó, atos do Poder Executivo, ou atos do prefeito. São coisas que ele fez, ok? Durante aquele dia. Por exemplo, se ele nomeou algum servidor, foi um ato de nomeação. Se ele exonerou, um ato de exoneração. Se ele deu início a alguma obra, assinou algum contrato, então, só que cada ato desse tem um nome. Você não tem que saber o significado de cada ato aqui, tá? Na lei orgânica.
mas você tem que saber que eles existem e quais são e quantos são. E nós vamos ver isso, tá? A publicidade dos atos normativos, aqueles que dá, dita normas para alguma coisa, poderá ser resumido. Os atos de efeito externo só entrarão em vigor após sua publicação. Aqueles que vai gerar efeito no mundo jurídico externo à prefeitura, para os cidadãos, usuários é, da ruas, avenidas, praias e praças. Aqui, ó. Agora esse aqui você tem que saber. Os atos administrativos. Não vamos falar dos registros, mas tudo bem. Ó. Os atos administrativos, eles são normativos, ordinários, negociais e enunciativos. É claro que temos mais. Só que deixa eu ver quais são aqui o que a lei traz. A lei traz, ó, os normativos, os ordinários, os negociais, os enunciativos e os punitivos. São cinco que ele traz, né? Um, dois, três, quatro. Tá faltando um aqui. Né? E tá faltando os punitivos aqui, ó. Punitivos. Então, tem um mnemônico para você decorar eles, né? O NONEP, a sigla. Mas vamos aqui. Os municípios manterão livros que forem necessários aos registros de seus atos e atividades. Os livros serão abertos, serão rubricados, esses rubricados aqui é que eles são assinados, e encerrados pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara, conforme caso ou por funcionários designados para tal fim. Então, lá, ó, os livros serão abertos, rubricados. Que livros é esse? Esses livros aqui, ó. Os livros de registro dos atos administrativos, tá? Vou fazer até diferente aqui. Deixa eu copiar. Vou colocar uma vírgula. Outra vírgula aqui, ó. Os livros de registro. Tem que tirar isso bem daqui. Só por esse negócio. Pronto. O livro de registro de ato administrativo serão abertos, rubricados e encerrados por quem? Pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara e ainda, conforme o caso, ou por funcionário designado por lei, tá? Então, eles serão rubricados pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara ou por algum funcionário designado. Os livros referidos nesse artigo poderão ser substituídos por fichas ou outro sistema convenientes e autenticados. Hoje é tudo eletrônico. Os atos administrativos de competência do prefeito são classificados em. Agora, isso aqui é cobrado em prova, tá? Os atos administrativos do prefeito classificam-se em. Vamos lá, vamos trazer aqui alguma coisa para a gente poder se classificam-se em NONEP, tá? NONEP. Professor, tem um jeito melhor de eu decorar isso aí? Uai, pode tentar inventar outra coisa, né? NONEP, normativos, ordinários, negociais, enunciativos e punitivos, ok? Os normativos, reguladores da correta aplicação da lei. Então, lá, a Câmara Municipal fez uma lei falando alguma coisa. Ah, falando sobre o uso de celular. Ó, o uso de celular. Aí vem a prefeita baixa uma normativa
com base naquela lei do uso do celular e diz como vai ser o uso, vai preencher, porque a lei da norma geral fala sobre coisas gerais, tipo assim, ó, a lei fala, ó, você vai, você vai dirigindo da sua casa ao seu serviço. A lei só diz isso. Aí vem a os atos normativos e diz: você vai dirigindo, você vai sair às 7 horas, você vai pegar a NS1, passar pela LO2, ok? E estacionar à mais direita na vaga, na terceira vaga. Pronto. Os atos ordinários, disciplinadores do funcionamento administrativo e da conduta funcional de seus agentes. Então, por exemplo, quando a prefeita ela muda o horário, é por meio de um ato ordinário. Olha, hoje o expediente agora vai ser 4 horas de manhã, 4 horas da tarde. Agora vai ser só de 6 horas. É um ato ordinário, de ordem, ok? Está dando ordem. Os atos negociais visam a concretização de negócios jurídicos, políticos ou outorga de certas faculdades ao interesse do ato. Então, o que é um ato negocial? É exatamente o que está dizendo aqui, tá? É para concretização de negócios jurídicos, públicos ou a outorga, né, de certas faculdades. Outorga é a imposição. Os enunciativos, olha que legal, pelos quais se certificam e se atestam fatos ou emite opiniões sobre determinado assunto, sem vinculação ao enunciado. Então, os enunciativos, olha, os enunciativos, ele é exatamente o próprio nome. A gente lê aí, parece que fica difícil entender. Os enunciativos, ele vai anunciar alguma coisa, tá? Ele vai anunciar, vai atestar, vai emitir opiniões sobre determinado assunto. Então, a prefeita usa esse tipo de ato. E os punitivos? Visa impor sanções àqueles que infringem disposições legais, regulamentares ou disciplinares. Esses atos punitivos é tanto para servidor como para o cidadão. Professor, como é que um cidadão pode ser punido? Ah, é um empresário. Tá? O empresário que põe mesa na cadeira, ele pode ser punido por um ato punitivo e dentre outras coisas. Parágrafo único. A prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer a qualquer interessado no prazo de 15 dias, no prazo de 15 dias, a contar do dia útil imediatamente seguinte ao de sua apresentação do pedido escrito, certidões dos atos, contratos e decisões, desde requerida com o fim do direito determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. Na aula de ontem, nós vimos isso aqui, tá? Nós vimos isso aí. Ó, o prazo máximo é de 15 dias. A pessoa foi lá e pediu, o servidor ou não, pediu uma certidão. E aí, o poder público tem 15 dias para expedir essa certidão. E tem mais um. Se ele, e tem que ser da pessoa, tem que ser de interesse da pessoa, ou tem que estar no nome dela. Se não tiver autoridade de expedir, vai responder por isso. Ou se a autoridade negar essa certidão ou retardar, passar desse prazo, também vai responder, tá? O servidor público ou a autoridade lá que estiver no local. Dos bens municipais. Constituem-se bens municipais todas as coisas móveis e imóveis. Pronto, já podia parar bem aqui, tá? Beleza? Constitui bens municipais, todas as coisas móveis e imóveis. Aí tem também, vai que a prefeitura comprou ações de alguma empresa. Então, olha só, direitos e ações, ações mesmo. O que é ações de uma empresa? Uma empresa que tem ações.
Você compra partículas da empresa, parte da empresa. O poder público pode fazer isso, tá? Imóveis, móveis, imóveis, direito e ações que, a qualquer título, pertença ao município. Beleza? Caberá ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara, quando aqueles utilizados em seus serviços. Então, cabe ao prefeito administrar os bens do município, respeitado aqueles que são da Câmara Municipal, é claro, né? Porque lá é outro poder. O que que tá essa lacuna toda? O trem tá com a alienação de bens móveis. O que que é alienação? É venda de bens municipais subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedido de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Então, na primeira norma aqui, quando imóveis dependerá de autorização legislativa e concorrência dispensada essa nos seguintes casos. Então tá, se for bens imóveis, que é bem imóveis, terreno, prédio, casa, tá? Vai depender de autorização legislativa e concorrência. Só que pode ser dispensada também essa. O que pode ser dispensada? Essa concorrência. Quando o município for fazer uma doação, doar para uma igreja ou instituição filantrópica. Doação constante da lei e da escritura pública e encargos do donatário. O prazo de seu cumprimento e a cláusula de retrocessão, sob pena de nulidade do ato. Então, quando o município faz a doação, depois que doou, todas as custas são suas. Ó, permuta. O que é permuta? Trocar. Digamos que aparece você está interessado em um imóvel da prefeitura e você tem outro imóvel. Você vai lá no prefeito, conversa com ele e fala: vamos permutar? E ele, beleza, vamos trocar. É ruim. E a investidura? Ah, que eu estava com dúvida aquele dia, ó. A investidura, tá? Tem um nome investidura aqui, tá? Eu não sei por que investidura, mas está aí. Quando móveis, agora quando móveis, carros, motocicleta, mobília também, né? Dependerá de avaliação prévia e vai ter que ter licitação, tá? Dependerá de avaliação prévia e licitação. Só que ela pode ser dispensada. O que pode ser dispensada? A licitação, tá? Nos seguintes casos, ó, doação, permuta e venda de ações que será obrigatoriamente negociada em bolsa de valores na forma da legislação pertinente. Então lá, a gente só tem que ver aqui a diferença, ó. Quando for bens imóveis, terá que ter autorização do legislativo, da Câmara Municipal, tá? Quando for bens móveis, não precisa ter autorização da Câmara Legislativa, mas vai ter que ter, dependerá de uma avaliação prévia e licitação, tá? Em ambos os casos, tem os casos de dispensa de licitação, tanto nos bens móveis, que aí entra letra A, B, C e D, ok? Quanto nos bens móveis, carros, moto, avião, móvel que se move, imóvel aquele que não se move. Parágrafo único. O município, preferencialmente, a venda ou doação de seus bens imóveis outorgará a concessão de direito real de uso mediante prévia autorização legislativa e concorrência, tá? Se é bem imóvel, tem que ter autorização legislativa e concorrência.
A concorrência poderá ser dispensada quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, porque ela está prestando um serviço público. E as entidades assistenciais, ok? Ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Então aqui entra as igrejas também. Por isso que as igrejas conseguem aí terreno do governo. Sempre vem assim, ó, filantrópica ou religiosas, né? Mas ela pode entrar aqui. 2. Venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas, né, remanescentes e inaproveitáveis para edificação, resultantes de obras públicas, dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativa. Aí, pessoal, só um pouquinho aqui, que me surgiu uma dúvida, e a gente tem tempo, porque aqui ele já trouxe algo um pouquinho diferente, né? Ah, aqui, ó. Aqui tem uma exceção, tá? Olha só. Venda ao proprietário de imóveis lindeiros. Ó, imóveis. Nesse caso aqui, se o imóvel for lindeiro, de áreas urbanas remanescentes, né? Que viraram áreas urbanas agora, e inaproveitáveis para edificação, inaproveitáveis para edificação, ou seja, não presta para construir nada ali. Resultantes de obras públicas dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativa. Ou seja, não, nesse caso aqui, vai ser dispensada a licitação, tá? É um caso de dispensa de licitação. Imóveis lindeiros são aqueles imóveis, terreno, por exemplo, às margens de uma rodovia ou de uma via, ok? Fora da cidade, ou como ele está explicando aqui, ó, imóveis lindeiros, né? Aqueles que estão em áreas urbanas remanescentes, áreas urbanas novas e inaproveitáveis para edificação. Seria um terreno acidentado, tá? Então não precisa de licitação. Só vai ter que ter uma avaliação e aí pode fazer essa doação ou vender sem licitação, tá? A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia autorização legislativa. Por quê? Porque o legislativo, ele é o fiscal do executivo. Os vereadores fiscalizam o legislativo. 105. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, tá? Permissão e autorização sempre a título precário. A permissão, a concessão é feita por um contrato, tem prazo determinado. A concessão, a permissão não. Pode te permitir a usar aquele bem e pegar ele a qualquer momento. E não tem quebra de contrato, conforme o caso ou quando houver interesse público devidamente justificado. A concessão administrativa dos bens públicos de uso especiais e dominiais, eu já expliquei isso aqui, né? O especial, bens de uso especiais são aqueles bens que estão sendo usados, e os dominiais são aqueles bens abandonados. Existe um segundo bem aqui, tá? O de uso comum, que são ruas, avenidas, praias e praças. Dependerá de lei e concorrência e far-se-á mediante contrato sob pena de nulidade do ato. A concorrência poderá ser dispensada na forma da lei quando o uso se destinar à concessionária de serviço público devidamente justificado. Ou seja,
tem que fazer um serviço, existe uma empresa e só ela que faz aquele serviço, tá? Aí vai haver uma concessão de serviço público sem concorrência para ela poder realizar aquela obra ou serviço. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum, ruas, praias, avenidas, somente será outorgada, imposta, mediante autorização legislativa, ok? Então, a concessão administrativa de bens públicos. Olha só, o quiosque. Não tem um monte de quiosque em área pública, em bens de uso comum? Como assim, professor? Aqueles quiosques que ficam no estacionamento. Olha aí, ó. A concessão administrativa desses bens públicos de uso comum somente serão outorgada a você, pessoa física ou jurídica, mediante autorização da Câmara Municipal, tá? A permissão que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita a título precário, por decreto, tá? Então aqui, ó, a concessão é com autorização da Câmara Legislativa, a permissão é a título precário e é feita por decreto do prefeito. A autorização poderá incidir sobre qualquer bem público para atividade ou uso específico e transitório, pelo prazo máximo de 90 dias, salvo quando por fim, salvo quando para fim de formar canteiros de obras. Então, isso aqui eu falei ontem, né? A empresa ela vai receber uma autorização para sobre qualquer bem público para atividade de uso específico e transitório, tá? Específico e transitório. Se é transitório, tem que ter um prazo. Só que aí, antes de começar, digamos que seja uma obra lá, uma obra transitória. Aí ela tem que instalar, fazer seu canteiro central. Então, esse prazo vai ser dilatado. 106. Poderão ser cedido a particular para serviços transitórios máquinas e operadores do município, desde que não haja prejuízo para os seus trabalhos. Então, também conversamos sobre isso aqui ontem também, ok? Que não é para qualquer um que o município vai emprestar a máquina e o operador, tá? E além disso, você vai ter que pagar os honorários desse operador. 107. Poderá ser permitido a particular, a título oneroso ou gratuito, conforme o caso, o uso do subsolo ou do espaço aéreo de logradouros públicos para a construção de passagens destinadas à segurança ou conforto de transeuntes e usuários para outros fins de interesse urbanístico, observada a legislação pertinente, né? A legislação federal é pertinente. Assim, ó, poderá ser permitido a particular a título oneroso ou gratuito, conforme o caso, o uso do subsolo. Como assim, professor, o uso do subsolo? Por exemplo, para você fazer extração de alguma pedra preciosa, tá? Ou espaço aéreo. Porque isso aqui, você tem um terreno. O terreno, ele é seu para uso, mas é a superfície. Tudo que está no subsolo é do governo. Inclusive, se você achar petróleo, petróleo não é seu, é do governo, ok? Então você vai ter que pedir autorização para o governo para você explorar aquilo lá, aquela jazida. Aí ele autoriza. Você fala, não, mas a fazenda é minha, o terreno é meu, não. É só a superfície. E também não é seu, você tem que pagar para estar instalado lá. Por isso que você paga IPTU e ITR. Fica proibida a exploração de jazida de ouro na forma estabelecida na Constituição. Então, o que a gente tem que entender aqui? É que a jazida de ouro ela é proibida, ok? A extração por particular, só que, claro,
o município não, a União, ela pode autorizar você extrair, mas a, a, mas o ouro é dela, entendeu? Aí ela paga para você por aquela extração. Professor, mas o pessoal extrai ouro e vende aí por aí, tá, mas é ilegal isso. Tem o pessoal do IBAMA, tem a Polícia Federal para poder fiscalizar isso. Beleza, pessoal. Agora, como nós encerramos, a próxima aula será, nós vamos fazer as questões disso aqui, tá? De cada uma delas. Nós vamos resolvendo as questões, tá bom? Deixa eu encerrar a gravação aqui.